Olá, amigos. Minha cordial saudação a todos. Que Deus abençoe a todos nós nessa quinta-feira, 2/10. Vamos falar sobre o ponto principal da lição de hoje, a escuridão dos ingratos mortos-vivos. Deus sempre se preocupou com que seus filhos não procurassem, consulta aos mortos, o espiritismo. Deus sempre foi muito claro que não procurassem isso, porque nisso não havia solução. Pelo contrário, haveria perdição. Deus proibiu isso, até o rei Saul foi um dos exemplos marcantes de perdição, porque ele tentou achar no profeta Samuel uma espécie de declaração que ele pudesse ser vencedor. E o diabo disse para ele: você estará comigo ainda hoje. E houve então uma derrota e o Saul se suicidou. Coisa terrível, né? Deus proibiu terminantemente a consulta dos mortos, a adoração de ídolos. Quando o povo de Israel se estabeleceu na terra, eles queriam ser parecidos com as outras nações. E como viam outras nações guerreando e conquistando, os líderes levavam o povo à adoração idolátrica e também à consulta aos mortos, que é chamada de necromancia. Aí Deus então mandou o profeta Isaías dizer para o rei Acaz e todo o povo que ele proibia isso. Então a pergunta número 9 é: como a profecia de Isaías, no capítulo 8, versos 16 e 22, faz referência ao rei Acaz? E o que Isaías queria dizer com essas palavras? Eu vou ler para você, Isaías 8,16, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. São como sinais e portentos em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías está falando aqui de sua fidelidade a Deus e repreende o povo por não confiar em Deus e se envolver com a feitiçaria e a necromancia. Isso se refere também ao rei Acaz, que abandonou o culto a Deus e se entregou ao culto aos ídolos dos assírios e dos sírios também. Quando ele foi a Damasco, ele viu um altar, fez a cópia, pediu para o sacerdote fazer um desses, colocou na casa de Deus, mudou a casa de Deus, tirou um monte de utensílios, um fulano completamente maluco, e por isso sofreu as consequências. Isaías chama o povo de mortos-vivos, verdadeiros zumbis, porque estavam na escuridão do paganismo e da idolatria. É muito triste quando uma pessoa conhece a Deus e busca o lado negro para tentar solucionar o seu problema. Quando meu pai morreu, minha prima me ligou no dia seguinte e disse: Gilberto, o seu pai apareceu ontem na sessão espírita, ele quer falar com você. Disse: pois esse aqui não vai falar com ninguém. Eu sei quem é essa criatura que apareceu lá no centro espírita. Não é o meu pai, é um demônio. Ela ficou chateada comigo. Disse: pode ficar chateada, eu sei o que a Bíblia diz. Eu não vou ouvir ninguém falando de nenhuma mensagem aí dizendo que o morto está querendo falar comigo. Ela ficou chateada com isso. Então, Isaías queria dizer ao povo que não adiantava esse tipo de consulta. O rei Acaz foi um rei muito fraco, buscou a ajuda do rei assírio, se envolveu com a idolatria, fez com que o povo também adorasse outros ídolos. Por isso Isaías dizia que essas pessoas que estavam fazendo isso viviam na escuridão. E realmente, as pessoas que procuram o lado oculto, negro, a necromancia, consultam aos mortos, vivem na escuridão. O rei Acaz acabou sendo rejeitado por Deus e pelo povo, pois a Bíblia diz que nem no lugar dos reis ele foi sepultado como era de costume, porque foi um rei que deixou Deus de lado e se entregou à idolatria. Pergunta número 10. Deus condena o ocultismo. O que esses versos falam sobre isso? Levítico 20, verso 27. O homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Deus não deu moleza para esse pessoal que tenta consultar os mortos e tenta então trazer pessoas mortas para dar recados para aqueles que estão vivos. Não adianta isso. Deus está dizendo isso é rejeição, é abomínio. Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável diante do Senhor. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus.
porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Deus estava dizendo, quer saber de alguma coisa? Busque a palavra. Busque o conselho do Senhor, não procure os mortos. Esses versos mostram que o ocultismo, a necromancia, a consulta aos mortos, são práticas pagãs, condenadas por Deus. Moisés mencionou que a pessoa praticante deveria ser apedrejada. Deus avisou a todos os seus filhos a não praticarem ocultismo, e sim consultar a Deus, consultar a sua palavra. Existem adventistas que fazem consulta aos mortos, por incrível que pareça. Eu conheci na igreja uma irmã que me dizia, olha, minha mãe apareceu para mim e ela me disse que eu deveria vir para essa igreja. Eu disse, minha irmã, não foi a sua mãe. Eu sinto muito, mas ela deu a indicação certinha. Sim, o diabo, primeiro ele agrada a você, depois ele te destrói. Então, você tem que estar aqui na casa do Senhor, porque tem uma revelação especial de Deus na palavra dele. Deus é muito misericordioso, resgata o ser humano das maiores profundezas do pecado e do paganismo. Resgatou Raabe com sua vida torta e tornou Raabe ancestral de Jesus. Aceitou Ruth, que era uma pagã, que adorava ídolos. Depois ela se envolveu com a sogra, viu que Deus era maravilhoso, então escolheu o lado divino e Deus a tornou também um ancestral de Jesus. Resgatou Mateus, coletor de impostos, odiado por todos. Resgatou Zaqueu, que também era odiado. E assim mudou a vida de muitas pessoas. Eu já contei a história de Bic, nas ilhas ocidentais. Bic era um feiticeiro de uma grandeza tremenda. Ele tratava direto com os demônios. Ele movia corpos de um lugar para o outro. Ele achava pessoas desaparecidas. Ele matava gente através da macumba. Era um homem poderoso porque tinha os demônios que faziam o trabalho por ele. Pois esse homem passou um dia numa praça pública e havia um pastor pregando. E a palavra entrou no coração dele. E ele começou a pensar, será que eu não estou no lugar errado? E ele começou a estudar a palavra. Os demônios não queriam largar Bic. Foi uma luta de um ano inteiro. Os pastores lutando contra o demônio, contra os demônios, que ele tinha uma legião a favor dele. Até que finalmente Bic se decidiu, rendeu a vida a Jesus. No batismo dele havia mais de 3.000 pessoas. Antes dele ser batizado, ele disse, eu quero fazer uma coisa. Pegou todos os livros dele de magia, todas aquelas coisas, aquelas mandingas que ele tinha, todos aqueles patuás, aquelas coisas horríveis, fez uma fogueirona, jogou gasolina e tocou fogo. Enquanto a fumaça subia para o céu, o povo aplaudia. Sabe quantas pessoas decidiram-se por Jesus no dia do batismo de Bic? Mais de 1.000 pessoas entregaram o coração a Jesus ao ver a conversão desse homem. Deus é maravilhoso. Ele resgata pessoas, não importa onde a pessoa esteja ou o que esteja fazendo. Deus queria resgatar o rei Acaz e queria resgatar o povo. Por isso chamou-os de mortos-vivos, porque estavam na escuridão como zumbis. Fingiam-se adoração a Deus, mas nas câmaras secretas eles adoravam ídolos e consultavam os mortos. Que Deus abençoe nessa quinta-feira, que possamos escolher sempre o lado divino. Ele tem a melhor solução, Ele sabe o que é melhor para todos nós. Que haja uma bênção para a nossa vida. Eu oro, Senhor Deus, obrigado porque os teus filhos têm a luz do céu, a luz da palavra. Senhor Deus, ajuda-nos a encontrar sempre no Senhor a luz, a iluminação para a nossa vida. Que esse dia seja uma bênção, seja abençoado por tuas santas mãos. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Divulgue essa lição para outras pessoas. Outros podem estar precisando. Foi um prazer estar com você nessa quinta-feira. Deus abençoe. Amém.